Olá, hoje eu vou explicar para vocês sobre o plano de crescimento da Natura e Avon para os consultores. Eu sou a líder Helena Almeida, atendo na Praia Grande e também em Mongaguá, aqui na Baixada Santista, em São Paulo. E, primeiramente, o que é esse plano de crescimento? O plano de crescimento é nada mais é do que um sistema que a empresa criou para motivar e incentivar os nossos consultores a continuarem sempre evoluindo e não estagnar, né, e ter sempre os mesmos benefícios. Ou seja, quanto mais ele vende, mais ele avança de nível, mais ele vai ter benefícios diferenciados em relação aos demais níveis, tá bom? E para conquistar, né, os próximos níveis, à frente do que ele já está, precisa contabilizar a pontuação de todas as marcas, seja Natura, Avon, Casa Estilo, todas elas somam para o mesmo plano de crescimento, inclui também o espaço digital. Na data de hoje, aqui é 19 de junho de 2025, inclusive é feriado e estou aqui gravando para vocês. A gente está apenas com a Natura na nossa região, pelo menos, né? Já tem um projeto para ter a Avon e Casa Estilo também no nosso espaço digital, mas atualmente a gente tem só a Natura. Quando entrar a Casa Estilo e a Avon, que vai ser chamado Minha Loja, né, o futuro aplicativo, a gente vai poder contabilizar essas vendas também para o nosso plano de crescimento, tá bom? Mas por enquanto a da Natura já conta e futuramente vai agregar ainda mais com a Avon e Casa Estilo. Se tiver alguma mudança em relação à pontuação, eu gravo um novo vídeo para vocês, tá bom? Mas por enquanto é isso. E aí, para você subir de nível, tem um período que eu vou explicar para vocês também o que é, mas nós temos dois por ano, que é do 1 até o 11 e do 12 até o 19, e aí contabiliza toda a pontuação em vendas dentro de cada período para você atingir o nível desejado, tá bom? E o que são os nossos níveis? Quais são eles? Semente, bronze, prata, ouro e diamante. Nós também temos o diamante mais, mas eu vou deixar para um outro vídeo, porque o diamante mais é para as top das tops. E aí eu vou trazer um vídeo para vocês posteriormente só sobre isso, tá bom? Primeiro, para você migrar de nível, você precisa completar a pontuação determinada por cada nível, ou também, se você já é um consultor, você precisa manter a pontuação do nível que você atingiu, porque também pode cair. Vou explicar para vocês alguns exemplos. Fiquem aqui no vídeo até o final para vocês acompanharem tudo, tá bom? E todas as dicas. E aí, dentro de cada nível, tem a pontuação. Então, vamos lá. Você precisa, pelo menos, fazer o mínimo para você subir. Ou seja, semente é consultor iniciante ou consultores que pulam muitos ciclos e acabam não evoluindo nunca, né? Que eu não é o que eu espero nem o que eu desejo de vocês. Vamos tratar a consultoria como uma renda extra para trazer mais benefícios para você, para sua família, você conquistar sua independência financeira, para você curtir aí algumas viagens, enfim. Semente são as iniciantes. Bronze fez 300 pontos, você já é uma consultora bronze. O do gato aqui já. Passou a pedida pelo menos o mínimo do mínimo todo ciclo, você já é uma consultora bronze. Agora, se você pular sempre, né, querida, você nunca vai subir para o bronze. Então, vamos passar pelo menos o pedido mínimo. Bronze, 300 pontos. Esse é o mínimo para você subir. Fez 299 dentro do período? Infelizmente, você vai continuar como semente. Então, presta atenção sempre quanto falta para você subir e também sobre o período, para você não falhar aí com um ponto a menos, você fica lá naquele nível anterior, tá bom? Prata, pelo menos 900 pontos. Aqui é a mesma coisa. Se você finaliza o período com 899, você fica lá no bronze. Então, vamos prestar atenção e fazer pelo menos 900 quando você estiver aqui perto, para você subir para o nível prata e também aumentar seus benefícios. No nível ouro, 2.200 pontos é o mínimo. E se você fizer 5.499 e não fizer um a mais, você não sobe para diamante, tá? Você se mantém aí no ouro. Então, é legal vocês prestarem atenção que dentro dessa pontuação você fica nesse nível. Se você fizer, às vezes, porque eu digo isso porque já aconteceu até mesmo no grupo de alguns consultores não se atentarem, né? E às vezes deixou para subir só no outro ciclo, porque falhou aí 4 pontos, 5 pontos, e isso faz diferença no seu próximo pedido. Porque a partir do momento que você completa a pontuação, no pedido seguinte, você já se torna um consultor prata, ouro, diamante, enfim, o que você tiver atingido, e já aumenta a sua lucratividade no dia seguinte mesmo. No próximo pedido, você
você já lucra mais, tá bom? Mesmo que seja, agora a gente tem a opção, né, de passar até 2 pedidos por dia, e aí no pedido seguinte, por exemplo, faltou um exemplo, 30 pontos para você virar consultor semente. Você passa lá seu pedido da Avon de 30 pontos, e aí você virou bronze. Quando você vira bronze, agora no pedido seguinte, mesmo que seja no mesmo dia, você passando o pedido da Natura, você já é uma consultora bronze e com 80 pontos você já lucra mais, tá bom? Para a gente centralizar aqui sobre o período que eu tanto falei para vocês, o que ele é, né? O período ele é um tempo que você tem para completar a pontuação indicada e permanecer no nível atual. Como eu disse, né? Para quem já é consultor, também tem essa regra de você se manter, pelo menos, para que você não caia de nível, porque pode acontecer. Se chegar a um determinado período você parar de vender ou algo do tipo, você pode cair. Ou se você quer evoluir, né? Você pode tracejar a sua meta lá a partir do momento que você começou a consultoria ou a partir do momento que iniciou o período, qual é o nível que você quer alcançar e fazer uma média para que você atinja a pontuação desejada e específica de cada nível. Então, a gente tem 2 períodos por ano, sendo do ciclo 1, que é o primeiro do ano, até o 11, aí varia de calendário, tá, galera? Cada calendário, cada região tem o seu calendário, então às vezes tem algum ciclo 1 bloco zero, por exemplo, que começa às vezes no final do ano, tá? Mas ele já começa a contar o seu período. É sempre do ciclo 1 até o 11 e do ciclo 12 até o 19. Então, são 2 por ano. O que acontece na virada de período, que é uma tensão redobrada. Quando você chega no ciclo 11, significa que ele é o último ciclo para você completar a pontuação para a migração de nível, ou você pelo menos se manter. Que é o caso aqui da data de hoje, a gente, pelo menos na minha região, a gente está agora no ciclo 9, quase chegando no 11. A maioria dos setores estão dentro agora, né, dos últimos ciclos do período, do primeiro período do ano. E dentro do 11, a gente tem que finalizar toda a pontuação que falta, completar toda a pontuação que falta para a migração de nível ou para a evolução. E aí, no ciclo 12, você vai estar com a sua pontuação zerada. Porém, calma, respira. Vai zerar a pontuação de todos os consultores, mas cada um vai se manter no ciclo 12 no nível que atingiu até o ciclo 11. Se você conseguiu, por exemplo, se manter no nível prata, no ciclo 11, fechou lá seus 900 pontos pelo menos, no ciclo 12 a sua pontuação vai estar zerada, mas você vai ficar no nível prata, tá bom? Vai começar a contagem dos pontos de novo até o 19, mas você vai ficar dentro desse período aí no nível que você atingiu no final, na virada dos ciclos, tá? Na virada de períodos. Mas, por exemplo, se por acaso você é um consultor ouro, deixa eu voltar aqui. Por acaso, se você é um consultor ouro, e aí você fez 1.900 pontos dentro do ciclo 1 até o ciclo 11, e aí no ciclo 11 você não completou para chegar nos 2.200. O que acontece? No 11 você ainda estava como ouro, né? Mas você não quis completar, não escutou sua líder. Geralmente nós líderes avisamos para os consultores, né? Quando está para encerrar, para eles prestarem atenção sobre a pontuação. Ensinamos, né? Pelo menos aqui ensino meu time a como conferir, para que não caia de nível. E aí, se ele não prestou atenção, não finalizou seu pedido com a pontuação que faltava, não atendeu as líderes, não prestou atenção, seja o que for, não completou os 2.200, no ciclo 12, vai zerar a pontuação e ele vai cair para o nível de acordo com a pontuação que ele tinha feito lá no 11. Era 1.900, um exemplo? Então, ele vai ficar no prata, porque ele completou mais de 900, pelo menos, entendeu? Agora, se, por exemplo, ele é um consultor ouro, e aí ele parou de vender, passou só 2 pedidos dentro do período inteiro, né? Que acho que nem dá para ser isso, porque acaba perdendo o cadastro, né? Mas, um exemplo, ele passou só 300 pontos dentro dos 11 ciclos do primeiro período. O que acontece? 300 pontos, ele vai ficar onde? Vamos conferir? Ele vai ficar lá no nível bronze, porque ele não atingiu nem os 900 do prata, pelo menos. Então, ele pode também cair do nível ouro
para o nível bronze. E, quiçá, por semente, se ele desistiu aí da consultoria, enfim, entenderam? Você precisa completar sempre pelo menos o mínimo para se manter em cada nível. Então, você pode cair do diamante por semente, né? Que é muito difícil isso acontecer, mas um exemplo, você pode cair se você não completar a pontuação mínima do nível anterior. Enfim, cada nível você precisa ter esse mínimo. Combinado? Mas isso não vai acontecer, né, gente? É só um exemplo para vocês entenderem como é que funciona. Enfim, você tem que ter a sua média para você se manter lá dentro do nível, dentro desses períodos. Mas vejam só, são 2 por ano. Então, você tem do ciclo 1, 2, 3, 4 até o 11 para você atingir aquela pontuação mínima do nível. E depois você conta do 12 até o 19 para você completar a pontuação mínima do nível também. E por que do 12 ao 19 é menor, né, o período? O que acontece? O 19, a partir do 16, se eu não me engano, já começa a época de vendas de Natal, né? Então, a final de ano, as vendas são maiores, então por isso que ficou um período, a gente tem um período menor, né? Porém, as vendas no final do ano são maiores. E aí acredito, né? São percepções minhas, que seja por isso que o último que seja menor, tá bom? Por enquanto é isso, né? Vai que futuramente a gente volte até o ciclo 20, que já ocorreu, mas diminuímos, né? Porque acaba ficando ciclos muito curtos, né? Quando tem mais ciclos. Então, assim tá bom. Deixa assim por enquanto. E vamos aos benefícios. Lucratividade de semente em Avon e Natura é 20%. Lucratividade digital, 16%. Aqui eu já costumo descontar os 4% da taxa de transação, né, do espaço digital. Não é cobrado, tá? Calma, quando você tem o seu espaço digital. Só é cobrado uma taxa quando você vende. Então, eles tiram 4% do presencial comparado com o digital, que é só para taxa de manutenção, mas é somente da venda, tá? Não é do aplicativo em si, não é por você ter o seu espaço digital. Então, aqui eu já considero os menos 4%, e aí você fixa aí que você tem 16%, tá bom? Porque o 16% ele cai na sua conta, que é o dinheiro que cai na conta do Emanapay, tá bom? Essa lucratividade digital é o seu dinheiro que cai na conta do Emanapay. Lucratividade de Casa Estilo é 15% e é 15% para todos os níveis, tá? Casa Estilo não muda. É um lucro extra que nós temos. Rendimento do Emanapay para consultor semente, ele rende 70% do CDI. E o que é esse CDI? Né? Esse CDI ele é uma taxa de base, né, para que a gente faça os nossos investimentos, uma taxa de demonstração. E eu vou até colocar aqui para vocês na nossa calculadora. Ó, fiz até um teste aqui. Atualmente, acho que não vai dar para aparecer. Espera aí. Vou compartilhar com vocês a calculadora para vocês entenderem o que é a taxa de CDI, como vocês podem calcular isso por aí, tá bom? Deixa eu ver se vai aparecer a calculadora. E aí, como funciona para vocês fazerem o cálculo, se quiserem, para saber quanto que vai render a sua conta do Emanapay ao ano a cada R$ 100, tá bom? 70% da taxa de CDI, você vai calcular 70 vezes a taxa do CDI. Aí vai dar a porcentagem que vai render oficial ao ano para ti, tá bom? Mas vai variar porque a taxa do CDI, ela varia, tá bom? No caso de hoje, que é dia 19 de junho, você põe no Google assim, na hora de pesquisar. Taxa do CDI hoje. Aí vai aparecer no topo do Google para você quanto que tá a taxa do CDI hoje. No caso de hoje, ela tá 11,80%, tá? E tem que colocar o porcento para você fazer o cálculo. Aí você vai colocar na sua calculadora 70, que é a base que a gente tem do nosso nível, aí vai variar de acordo com o nível, tá bom? Vezes, coloca aí o símbolo de vezes, né? O xizinho na sua calculadora. Coloca a taxa que vai aparecer no Google, que aqui no caso é 11,80, e não esquece da porcentagem da taxa do Google, da taxa do CDI que você vai encontrar no Google, tá bom? Por cento. E aí depois clica no igual. Então, 70 vezes 0,11
8, né? Que aí a conta, né, de 11% vai dar 8,26. E aí, 8,26 é o resultado de quanto que vai render a sua conta, o dinheiro da sua conta no Emanapay ao ano, tá bom? E o que significa que a cada R$ 100 vai ter ao ano uma média desse valor, tá bom? Aí vai variar porque a taxa do CDI ela pode mudar todos os dias. Então, por isso que é uma conta variável, mas você pode ter uma simulação dessa forma, tá bom? Vamos para o próximo nível. Voltando para o nosso plano de crescimento, dando continuidade aqui, o pedido mínimo da Natura é 50 pontos e da Avon 25 pontos. Esse pedido mínimo ele vale para todos os níveis, mas esse é o mínimo, e aí mesmo nos níveis seguintes, você tem essa lucratividade de semente, tá bom? Então, o pedido mínimo Natura e Avon de 50 pontos e 25 pontos, para todos os níveis, é igual à porcentagem de semente, tá bom? Ressalva o da lucratividade do digital, que aí não tem o pedido mínimo, é direto lá no site com os clientes, tá bom? Aí você recebe de acordo com o seu nível mesmo. No nível bronze, vamos aos benefícios. Lucratividade Natura e Avon, 30%. Já subiu 10%. Lembra que eu falei para vocês lá no começo? Já aumentou 10% a mais comparado à semente. Lucratividade do digital, 26%, porque diminui 4% do presencial, tá bom? Caso estilo segue o mesmo, rendimento do Emanapay, 80% do CDI. E aí você vai fazer o mesmo cálculo que eu ensinei anteriormente do semente, só que você vai colocar 80 vezes a taxa do CDI. Mas isso daqui, galera, é se você quiser, tá bom? Não é obrigatório você calcular. Você deixou o dinheiro lá na sua conta do Emanapay, automaticamente ele vai render de acordo com o que tiver a taxa do CDI atual, tá bom? É só para vocês saberem como é que faz a conta mesmo que eu expliquei para vocês no nível anterior. E aí você pega a taxa, né, do CDI do seu nível e multiplica pela taxa do CDI atual, tá bom? Materiais extras de apoio. A partir do nível bronze, você começa a ganhar material de apoio extra. No nível bronze, tá errado aqui, tá? 80 pontos, tá errado. 80 pontos, você ganha um material extra para você escolher, tá bom? E aí, ao limite, você ganha uma unidade extra de material. Aí pode aparecer para ti revista, sacola, que sacola só fica na primeira semana, tá? Se deixar para o final, geralmente não tem material para você resgatar como sacola. Só fica a revista e algumas amostras disponíveis com o que tiver para você lá na aba de escolhas, tá bom? Tem que ser o que tiver disponível lá no momento. E também participa de campanha destaque, tá? Que é uma novidade, né? Que antigamente a gente não tinha para bronze, era só a partir de prata. E aqui um adendo: consultores bronze, prata, ouro e diamante, para obter essa lucratividade máxima nos pedidos presenciais, tá? Que é Avon e Natura, e ter os 30% no caso de bronze, precisa fazer o pedido produtivo de Natura, 80 pontos, e de Avon, 35 pontos, tá bom? Pedidos mínimos são considerados, como eu avisei, a lucratividade do nível semente. Então, prestem atenção na hora de fechar o pedido. Se você fechar 79 pontos, você vai ter a lucratividade de semente, tá? Então, tem que ser a partir de 80. Avon a partir de 35. Se fizer 34, vai ganhar 20%, tá? Vamos para o próximo, com planejamento. Peraí. Um planejamento. Esse planejamento aqui é para quem faz no comecinho do período, tá? Ou seja, no ciclo 1, aí conta até o 11, ou no ciclo 12, conta até o 19, tá? Porque se você começar aí a contagem, por exemplo, uma iniciante que comece no meio do período, por exemplo, começou a vender no ciclo 5, aí a contagem vai ter que ser diferente, porque tem que completar até o final do período, tá bom? Mas, por exemplo, começou a contagem do planejamento no início do período, então, para você vender apenas Natura e subir para o próximo nível, tem que vender pelo menos 90 pontos por ciclo, e em 10 ciclos você sobe de nível, que aí, no caso, vai subir para prata. Se você for vender apenas Avon, precisa ter também 90 pontos por ciclo,
e em 10 ciclos você sobe para o prata, que aí no caso você vai atingir os 900 pontos, tá? Mas aqui é só uma média. Pode ter ciclo que você venda 100, tem ciclo que você vende 80, aí vai ficar a depender, né, de quanto você vai vender por ciclo, mas aqui é uma média. Se você vender as duas marcas, fica mais fácil de você subir de nível, por quê? Você junta as duas e você reduz o tempo, né, para você subir de nível. Ou seja, você tem mais benefícios de uma forma mais rápida vendendo as duas marcas, porque as duas marcas elas contam. E aí que quanto mais você vender, né, mais fácil fica para você subir. Vamos para o próximo nível, que é o prata, com os benefícios. Aumenta a Avon para 35%, mantém Natura Digital e Casa Estilo, tá bom? A taxa do CDI aumenta, comparado com a base de 90% da taxa do CDI. Então, vai aumentar o rendimento na sua conta. E os materiais extras de apoio é 1 a cada 80 pontos, com limite de até 3 unidades. Ou seja, 80 mais 80 mais 80 vai dar 240 pontos. Você vai ganhar 3 materiais extras de apoio, tá bom? Aí você vai poder escolher sacola, revista, o que tiver disponível no momento. Entra também campanhas exclusivas. Geralmente a gente tem no começo do ano a campanha perfumada, atualmente a gente tem a campanha Missão Beleza, e aí às vezes temos campanhas diferentes e especiais, exclusivas, só para quem é consultor prata, ouro e diamante. Então, a partir daqui, você tem mais esse benefício que para quem é bronze e semente não tem, tá bom? Mesma coisa que eu expliquei para vocês sobre a lucratividade máxima, para você obter, né, Natura e Avon de 35 Avon e 30% Natura, precisa ter o pedido mínimo igual ao bronze, tá? 80 pontos na Natura e 35 pontos da Avon. Se fizer menos do que isso, é considerada a lucratividade do nível semente, tá? Acho que eu tô na frente, né? Mas eu deixei aqui, ó, a pontuação mínima para você ter a lucratividade máxima, tá? E um planejamento aumenta a média para você subir para o nível ouro. Então, a média para você, se você for querer vender apenas Natura, 220 pontos Natura ou Avon, em 10 ciclos você sobe para o nível ouro. Vendendo as duas marcas, você pode reduzir, né, a sua pontuação e também o período, né? Em menos ciclos você conseguir subir de nível. Aqui é só para vocês terem um planejamento, se vocês quiserem fazê-lo no começo do período, tá bom? Mas é bem legal vocês fazerem isso, que aí vocês conseguem ter uma base, né, de como vocês vão trabalhar. E eu aconselho sempre a vender as duas marcas e também a vender no digital, porque aí aqui no caso ele conta as vendas do digital também, tá bom? Ouro aumenta a lucratividade de Avon para 38% e aumenta a lucratividade também da Natura para 32%. Aumenta também, aumenta tudo aqui, né? Aumenta a lucratividade digital para 28%. Aumenta a taxa de rendimento do Emanapay para 105%. E galera, aqui 105%, tem bancos digitais que nem oferecem isso. E aí o seu dinheiro na sua conta, olha, vai render muito mais do que a poupança, muito mais do que vários bancos digitais que não oferecem isso. E a liquidez é diária, ou seja, você pode deixar seu dinheiro lá parado na sua conta, nem precisa colocar no cofre, nem investimento, nem nada, tá? Lá parado, ele vai render a 105% do CDI. Aqui vale até a gente fazer um cálculo rápido. Vamos lá na calculadora? 105% é a nossa base de rendimento do EmanaPay, vezes 11,80 na data de hoje. Vou colocar a porcentagem. Vai ser igual a 12,39% ao ano de rendimento da sua conta. Gente, o EmanaPay, ele é incrível. Utilizem e vejam só a mágica acontecendo lá com o rendimento na sua conta, tá? Não deixem dinheiro da sua consultoria em outro lugar e vale, né, até mesmo para quem tem dinheiro investido em compra da poupança, deixar lá no cofrinho, que nós também temos o cofrinho dos sonhos no EmanaPay, porque ele vai render muito mais. Materiais extras para quem é ouro de apoio, 1 ponto a cada 80 em pedidos, com limite de até 8 unidades, tá? Então, você pode resgatar até 8
vale pontos em materiais extras de acordo com o que tiver disponível. Tem também as campanhas de destaques e as campanhas exclusivas. E, além disso, nós também temos os eventos antecipados especiais para quem é ouro e diamante. E aí, esses eventos antecipados, o que são? Por exemplo, Natal, Dia das Mães, Dia dos Namorados, Dia dos Pais, nós temos os nossos eventos estratégicos para pedidos de kits, né? E esses eventos antecipados, eles começam a ser liberados para quem é ouro e diamante, para que esses níveis eles possam comprar de forma antecipada. Geralmente, com uma semana antes do ciclo que vai começar as vendas dos kits, esses níveis eles já conseguem comprar os pedidos antecipadamente. E aí a gente tem um evento de lançamento, né, antecipado para esses dois níveis, tá? Mesma coisa, para ter a lucratividade máxima, precisa ter o pedido produtivo. Natura 80 pontos, Avon 35 pontos. Passou 34, vai ter 20%. Mas isso daqui ele aparece para vocês na hora de finalizar o pedido, uma mensagem avisando que se você aceita, né, finalizar o pedido dessa forma mesmo, tá? O que eu não aconselho, né? Porque ouro, você vai perder a sua lucratividade. Por exemplo, você passar 34 pontos, você vai ganhar 20% do que você passar 35 e ganhar 38, né? Ouro geralmente são mais espertas, mas vale a ressalva porque algumas podem não prestar atenção. Informação que é demais, né? Ouro para ter um planejamento para subir de nível, contando aí no comecinho do período, 5.500 pontos, né, para virar diamante, então tem que ter uma média de 550 pontos por ciclo, em 10 ciclos sobe de nível, se for apenas uma marca, né, Natura ou Avon. E vendendo as duas marcas, você pode fazer um planejamento reduzido para você subir de nível mais rápido, tá bom? Diamante aumenta aí os benefícios na Natura para 35%, mantém a Avon com 38%, igual ouro. Digital aumenta para 31%, caso estilo permanece igual, como todos os outros níveis. O Emana Pay ele começa a render a 110% do CDI. Materiais extras consegue ter até 12 unidades, com um ponto para cada 80 pontos em pedidos. Temos as campanhas de destaques, as campanhas exclusivas, temos também os eventos antecipados. E a lucratividade máxima precisa ter o pedido necessário de 80 pontos Natura e o Avon de 35 pontos. Mas diamante aqui quebra essa regra aqui fácil, né? E para até mesmo para se manter diamante são 550 pontos. No mínimo, então isso aqui elas tiram de letra. Aqui eu deixei para vocês um exemplo que vocês conseguem conferir o seu plano de crescimento direto no seu aplicativo Minha Consultoria. Lá no aplicativo vai aparecer para vocês na primeira página o seu nível atual e aí vai ter um botãozinho escrito abrir. E aí você clica nessa setinha para baixo. Quando você clica na setinha para baixo, vai aparecer esse outro botão, ver o seu plano. E aqui em ver o seu plano, você consegue conferir o seu plano. E aí no seu plano vai aparecer quantos pontos que você já acumulou, quanto que você precisa para se manter até o final do período e quantos pontos por ciclo, é uma média, aí vai variar, se tiver ciclo, por exemplo, que você vender 500 pontos, vai diminuir para o próximo, tá? Mas aí aqui é uma média que precisa ter por ciclo 297, que aqui é um caso exemplo, tá? Mas vai aparecer a sua média aí no seu aplicativo e aqui também você consegue ver arrastando a barrinha para baixo, tá? Você vai arrastar a tela assim, aí vai aparecendo as demais informações. Você consegue ver detalhadamente quantos pontos você fez em cada marca. Aí eu tô na frente, né? Mas olha só, esse exemplo aqui, Natura Online, teve 223 pontos em vendas, presencial 819 e Avon 267. E aí, por que eu trouxe esse exemplo aqui que é bem legal? Para vocês entenderem que a junção dessa pontuação das três formas de vendas, lembrando, né, que a Avon ela conta também com Casa Estilo, mas aqui aparece só como Avon, tá? Porque elas são uma só, mas são duas revistas. Mas é legal vocês prestarem atenção, porque a junção das três formas de vendas, você consegue subir de nível com mais facilidade, sem depender só de uma marca.
Porque a pontuação, ela conta para o mesmo plano de crescimento. Então, não é assim, você vender 300 pontos só de Avon para você subir. Ou você vender 300 pontos só de Natura para você subir para bronze. Entendeu? Você junta tudo e aí você sobe de nível. Então, não é tão complicado assim, porque você pode juntar, tá? E antigamente era separado, né? Antigamente, esse mesmo plano aqui era só para Natura. Então, aqui como exemplo, nesse exemplo aqui, ó, só Natura deu 819. Se ela não completasse 900, ela não ficava nem no prata, quem quiçá no ouro. Então, aqui é um exemplo para vocês, quem ainda, né, tem essa resistência em vender as duas marcas, para que vocês observem que faz a diferença no seu negócio, porque você vai aumentar os seus benefícios, a sua lucratividade, tá bom? E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenha tirado suas dúvidas sobre o plano de crescimento. E eu esqueci de um detalhe: a partir do nível prata, você também pode ser uma consultora líder, porque para ser líder precisa também ser consultora prata no mínimo, tá? Então, a partir do nível prata, como consultora, você também pode ser líder de negócios, assim como eu e milhares de consultores líderes que temos no nosso Brasil, tá bom? Um beijo, não esqueça de se inscrever no canal. Qualquer dúvida que você tenha, deixe aqui nos comentários, vai ser um prazer te ajudar. E se você for do meu grupo, entre em contato comigo se você tiver alguma dificuldade para acessar seu aplicativo. Enfim, estou à disposição para ajudá-los. Um beijo e até o próximo. E deixa seu like, hein?